Olá a todos, como estão? Eu sou a professora Juliana, professora de espanhol. Estou aqui com vocês para ministrar aulas preparatórias para o Enem. Estou aqui junto com o projeto da Universidade Leonel Brizola. Então nós vamos fazer um apanhado de entendimento de como funciona a prova do Enem, a parte de língua estrangeira, especificamente o espanhol. Então nós vamos começar com vocês trazendo uma noção do que é a prova do Enem. A prova do Enem de espanhol especificamente aparece como uma prova fácil. Muitos alunos acreditam que seja uma prova muito fácil. Não quer dizer que seja fácil, mas não é impossível de fazê-la. O que a gente tem que fazer é desmistificar entendendo como funciona, porque muitas vezes o estudante ele vai para fazer a prova imaginando que ele vai encontrar gramática, falso cognato. Talvez uma realidade que ele tenha vivenciado no ensino médio ou em algum curso preparatório, mas especificamente o aluno tem que saber que dentro dos parâmetros curriculares e também das orientações curriculares, o que é pedido para que o aluno entenda é que há um gênero textual a ser observado, um gênero textual que o aluno tem que realmente entender e fazer jus a ele, né? Então nós vamos entender um pouquinho por meio de uma teoria aqui que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Ao considerar que a língua integra o sistema cultural de um povo e só adquire significado quando colocada em ação, ou seja, quando um sujeito passa a mobilizar conhecimentos e habilidades para expressar e entender enunciados em diferentes contextos, as provas do Enem selecionam situações nas quais os significados compartilhados entre as pessoas se manifestam em exemplos concretos de usos da linguagem. Então esse é um conceito retirado aí do Ministério Público, dos parâmetros curriculares, das orientações curriculares, para que vocês entendam que a língua estrangeira, dentro do Enem, ela está, a partir do exemplo concreto, que é a língua em si, a cultura, por meio do gênero textual, não simplesmente gramática. Então as questões vão estar voltadas para o gênero textual. E o que é o gênero textual? É tudo, né, pessoal? Então a gente vai entender um pouco mais aqui. Um outro conceito que eu tenho trazido, na realidade, são duas competências, né, que a gente vai ver. Nas línguas estrangeiras modernas não é diferente. Em um mundo cada vez mais globalizado e informatizado, conhecer e usar outras línguas estrangeiras modernas, no caso do Enem, o espanhol especificamente, é uma importante fonte de aquisição de novos saberes e interações socioculturais. O aprendizado de línguas estrangeiras modernas é essencial para o mundo científico, acadêmico e do trabalho. Então esse é um objetivo retirado, uma competência retirada dos parâmetros curriculares. É o que o MEC tem para as provas do Enem. Então muitas vezes a gente se perde em achar que a prova de espanhol, no caso, ela simplesmente é um falso cognato ou gramática. E isso a gente está desmistificando aqui nas nossas aulas, ok? Continuando. Esse é um gráfico que eu achei muito interessante trazer para vocês, para que vocês entendam realmente. As questões do Enem, na parte de língua estrangeira, vão da 91 a 95. Né? Então, como é que é distribuído isso? O número de questões ali são 5, como a gente acabou de falar, e dentro dessas questões a gente vai ter o tipo de gênero textual. Então, vamos lá, quais são esses gêneros textuais? Geralmente, olha só, a porcentagem maior é do texto jornalístico. Então, texto jornalístico, todo mundo sabe que texto de jornal, de revista, e sempre tem uma referência abaixo ali dizendo de onde foi tirado, da fonte de onde foi tirado aquele texto ou trecho daquele gênero textual. Também textos retirados de blogs, tudo dentro da língua estrangeira espanhol. Texto informativo, a gente vai encontrar. Tira cômica. E aí a gente pode lembrar da Mafalda, essa personagem muito importante da cultura argentina e que muitas vezes a gente encontra em questões até de atualidades. A gente tem a figura da Mafalda com as suas tiras cômicas e ali tem um senso crítico a ser trabalhado muito forte, que é um dos objetivos também da prova do Enem e o ensino de língua espanhola no Brasil.
Outro personagem que a gente não pode esquecer é o Gaturro, que é outro personagem também importante dentro dessas tiras. Mas o que a gente observa é que cai muito, quando se refere a tiras, a Mafalda realmente é uma personagem que aparece muito. Ensaio, então de opinião própria, um texto ensaio, que é de opinião própria, a gente vai encontrar também. Poema, isso vem acontecendo muito nas provas, o gênero literário, poema, vem aparecendo muito nas provas do Enem. Nós vamos ver uma questão aqui, inclusive, é um poema, e é um gênero literário, é uma música, e então o Enem realmente ele está abrangendo a questão cultural mesmo, né? O texto publicitário, então a gente pode encontrar dentro das provas do Enem, na parte de língua estrangeira, um texto, uma propaganda, né? A gente vai ver uma questão assim também. Então, o que eu queria trazer para vocês é esse diferencial. Então, retomando, nesse primeiro momento, a gente está tentando entender como funciona a prova de espanhol, para não chegarmos lá achando que a prova é tão fácil, e aí o resultado, quando a gente pega o gabarito e vê que de 5 questões o aluno tirou 1, 2 e não entende o porquê. Então, daí eu tenho 2 línguas a serem interpretadas, a minha língua materna, por meio das questões, e a língua estrangeira por meio do gênero textual, ok? Então, vamos dar seguimento, vamos tentar entender aqui como funciona. Mas antes disso, também tem alguns objetivos que eu queria, que são específicos da prova do Enem, tá? Então, aqui, ó. O que é? Aquele gráfico que a gente viu, nós vimos os gêneros textuais. Aqui a gente vai ver que para cada questão tem uma habilidade a ser desenvolvida. Ou, às vezes, até mais dessas habilidades podem ser desenvolvidas em cada questão da prova de espanhol, ok? Associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira ao seu tema, isso a gente tem muito. Então, nessa primeira habilidade aqui, ó, o objetivo é vocabulário. Então, o aluno ele tem que ter vocabulário. Ele tem que ter um conhecimento de espanhol e daí a gente tem que ler bastante. A escola, o ensino médio, os cursos preparatórios como esse, vão nos fazer ter esse gabarito para poder resolver e ter vocabulário. Isso é importante, ok? Utilizar os conhecimentos da língua estrangeira e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso às informações, tecnologias e culturas. Então, o conhecimento de língua estrangeira ele tem que estar dentro disso daqui, ó. Informações, tecnologias e cultura. E aí, dentro da língua estrangeira, o espanhol, a gente vai encontrar todos os textos, todos os gêneros textuais dentro dessa cultura hispano-americana. Então, a gente vai encontrar textos do México, a gente vai encontrar textos do Chile, a gente vai encontrar textos da Espanha. Não especificamente textos, gênero textual voltado para rótulos culturais. Por exemplo, então, Espanha, vamos falar sobre tourada, vamos falar sobre flamenco. Não, então é uma coisa mais abrangente. Cultura, tecnologia e informação. Relacionar um texto em língua estrangeira às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Então, quando a gente tem um texto na prova do Enem, em espanhol especificamente, que fala sobre o social, como a gente vai ver uma questão aqui, fala da problemática das mulheres, da violência contra as mulheres, então a gente consegue perceber que realmente esse objetivo de língua estrangeira, ele faz jus ao que se pede nos parâmetros curriculares. Então, o Enem não está fora dos parâmetros curriculares e orientações curriculares em língua estrangeira, no caso do espanhol. Eu sugiro que vocês, quem quiser, possa dar uma olhada, mais ou menos nas orientações curriculares ali, você vai ter uma base também nas páginas 127, 134 por ali, especificamente o espanhol. Você vai entender melhor, tá? Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira, no caso espanhol, como representação da diversidade cultural e linguística. Então, a gente sai dos rótulos culturais,
né? De dizer que a Argentina, um texto da Argentina tem que ser só tango e não é só isso, né? Então a gente vai abrangendo um pouco mais. Então isso é muito importante para vocês, que vocês entendam, cheguem à prova, que vocês conheçam como é a prova, e aí eu tenho certeza, porque o nosso objetivo aqui é que você gabarite. Tá? Gabarite as 5 questões. Não vai ficar com 1 ou 2, não. Que você eleve a sua pontuação e que espanhol seja realmente uma coisa muito importante para você. Mas vamos dar continuidade aqui. Essa questão. Olha que interessante. Esse gênero textual aqui, que é uma charge, né? Então a gente viu lá no gráfico que a charge ela é muito importante. A questão 94 do Enem de 2013. Então aqui, ó, a gente vê analisando a questão, só a estrutura da questão, sem pensar no conteúdo específico, como é tratada aqui a questão em si. A gente está vendo só o geral aqui, como funciona, né? Então, a gente tem aqui uma charge, a referência e, reparem, em espanhol, obviamente, e aqui as questões em português. Aí é que tá. Muitos alunos, quando chegam nessa parte entre português e espanhol, ficam confusos, porque muitas vezes está faltando um entendimento aqui, na parte de língua portuguesa, né, para interpretação, e a gente sabe que a prova de língua estrangeira no Enem é interpretação mesmo. Aqui vem a parte específica do espanhol. E daqui a pouco eu vou dar algumas dicas de como você pode fazer isso, driblar algumas palavras que porventura você não saiba o significado. Tem como fazer isso. No caso de espanhol, como é uma língua parecida com o português, ou seja, são línguas irmãs, a gente pode aproveitar e não olhar pelo lado negativo, de dizer assim, olha, espanhol é parecido com português, então eu entendo de qualquer forma. A gente entende, a gente tem uma compreensão, mas tem como chegar a resolver uma prova bem, mesmo que não tenha tanto vocabulário assim. Então é essa primeira que eu queria mostrar para vocês. Eu vou passar mais um pouquinho à frente. Essa daqui é uma música típica, uma cantiga de niná, né? Do Hermenegrito. Super bonita, inclusive eu canto para o meu filho pequenininho, eu canto para ele, e ele adora essa música. Eu não contei especificamente qual era o objetivo principal, é para que ele pudesse se acostumar com a língua espanhola, né? Mas vamos aqui. Então, a questão 95, também de 2013, a gente vê que o gênero textual aqui foi uma música, né? Então vai lá do mais poético aí, que é uma música super bonita, muito conhecida dentro da cultura hispano-americana, e também aqui a gente tem as questões em português, tá? Lembrando que A, B, C, D, E, né? Aqui, um texto informativo, vai falar sobre uma questão dos imigrantes, né? Muito interessante. Um texto aqui é História da Espanha, ele vai falar também da problemática lá dos imigrantes na Espanha. E aí a gente vai, daqui a pouco, resolver todas essas questões. Um poema pequenininho, curto, aí a gente olha e pensa, nossa, isso aqui deve ser muito fácil. Mas aqui o que a gente vai observar na técnica que eu vou desenvolver com vocês daqui a pouco, de interpretação, é justamente que às vezes um texto menor pode nos complicar um pouquinho mais o entendimento. E aqui, ó, quem acredita que a prova é só gramática, e a gente está desmistificando isso, e aqueles que adoram gramática, aqui tem uma questão gramatical. O Enem, uma questão das 5, uma questão no máximo que eles vão colocar de gramática, mas vocês vão reparar que mesmo sendo junto, sobre e bajo, que são preposições, mesmo assim ainda tem uma interpretação. A gente tem que contextualizar essas preposições, é isso que o Enem pede na questão, contextualizar dentro do texto, né? Essa daqui, um texto publicitário, então a gente está vendo aquilo que do gráfico e as questões que caem. Então o texto foi de 2014, a questão 91, a gente também vai trabalhar daqui a pouco com voltar em todas elas, trabalhando cada uma, tá, com a técnica de interpretação que eu vou trazer aqui para vocês. Outra questão de
2014, muito pequenininho, né, um informativo também, muito curtinho, tá? Bem interessante, nos mostrando que aquele gráfico que a gente viu no início, ele realmente está condizente aqui com as questões. E também as habilidades que nós vimos, né? Aí eu trouxe uma questão recente, a de 2016. Eu peguei essa curtinha porque eu achei tão interessante, que é outro texto aqui publicitário. E ela é simplesmente um grafite aqui, foi retirada a foto, então realmente é um texto publicitário. E aí é uma questão de gramática. Aí eu quis mostrar para vocês mais uma questão de gramática aqui, a respeito do verbo. Todo mundo se assusta com o verbo espanhol. A gramática não é isenta, tá, pessoal, de se estudar, de forma alguma. A gente tem que estudar, ter conhecimento de vocabulário, tem que ter noção de verbo, sim, isso é importante, mas não é simplesmente só isso. É tudo dentro do contexto dos gêneros. Então, vamos ao trabalho, né? Vamos lá? A gente pode começar por essa daqui, pela última, né? Então, o que acontece? Uma sugestão. Todas as vezes que nós tivermos uma figura, vamos falar só em termos de figura. Então, esse gênero textual aqui publicitário, uma foto que foi retirada, colocada no jornal, tem aqui de onde foi tirado, a gente vai pegar e não se ater, simplesmente vamos nos ater ao que está aqui dentro, tá? Então, é um muro, e nesse muro está escrito simplesmente, no supe que ponerme, e me puse feliz. Aí olha só a questão. Nesse grafite, realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, então, justamente o que eu tinha dito a respeito da cultura hispano-americana, eles vão falar sobre a cultura hispano-americana, pode acontecer de ter um texto jornalístico sobre uma outra cultura. Isso é tranquilo. Mas aqui especificamente, porque a gente tem vários países que falam espanhol, então eles vão realmente valorizar tudo que é voltado dentro na prova de espanhol para esses países, né? Então, a valorização realmente dos países hispano-americanos. Então, a gente tem, novamente, nesse grafite realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa, porque poner, em espanhol, é o colocar. Então, poner una roupa, ele faz no supe que ponerme. Então, o verbo poner está se referindo, eu não soube o que colocar. E aí, ele realmente está fazendo uma referência à roupa. Aí, a segunda conjugação, então a gente vê aqui implícita a ideia da conjugação do verbo poner. Na segunda indicação aqui, a gente vai ter, essa é a pergunta, vai indicar o quê? E me puse feliz. O que seria o verbo poner? Além de vestir, então a conjugação dele, que está os dois aqui, o verbo poner-me está no infinitivo, e aqui está me puse no passado, no pretérito indefinido, o que vai acontecer? Não foi perguntado em nenhum momento se a conjugação do verbo poner está no infinitivo, se está no pretérito indefinido. Não, em nenhum momento foi perguntado aqui. Mas ele está pedindo o sentido do verbo conjugado aqui, usado nesse grafite, nessa frase. E aí, qual é a indicação? Primeira, letra A, início de ação. Será que deu me puse feliz? É uma indicação de iniciar uma ação? Mudança de estado? Essa parece, né? Vamos ver as outras. Conclusão de ideia? Será que está concluindo uma ideia? Me puse feliz? Simultaneidade de fatos? Ocorre ao mesmo tempo ali os dois fatos? Eu não soube e me coloquei? Continuidade de processo? Então, vamos ver agora a primeira resposta da resolução nossa aqui. Vamos ver? Então, estão aí
Ansiosos para ver qual é a resposta? Então vamos lá. Acertou quem marcou a letra B. Então, mudança de estado. Em espanhol, o verbo poner tem muitos significados. E realmente, 2 deles seriam poner-me no sentido de vestir, um verbo pronominal aqui, e conjugado, me puse feliz com o estado. Aqui, ó, o feliz é um adjetivo, então, mudança de estado, né? Aí, ó, a complexidade pode ser a interpretação, o tanto que eu tenho de conhecimento ou como eu posso resolver a questão. Muitas vezes não é nem a língua estrangeira em si, a dificuldade que a gente pode encontrar é justamente em como interpretar a questão em português. Mas aí, ó, a gente realmente tem que saber que a prova de espanhol, ela é tranquila, não é mais fácil, tá? Mas tem como a gente driblar. Vamos lá, trabalhando isso um pouco mais. Essa questão aqui, vamos lá. Uma dica que eu sempre dou aos alunos e que é muito legal é assim, ó. Espanhol, por mais que tenham palavras desconhecidas e que a gente não sabe o significado, se eu consigo, é um termo da tradução, né, que a gente usa, desverbalizar aquela palavra dentro do contexto, eu consigo muito bem entender. Quando eu tenho um idioma completamente diferente, que eu não consigo, ou simplesmente eu olho um texto, tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, e dessas 5 linhas eu consigo entender apenas 2 palavras, então é complicado. No caso do espanhol, a gente pega isso que é similar, parecido, que nos assusta muitas vezes, a gente pega e olha da seguinte forma. Eu vou ver o texto sem ficar lendo palavra por palavra, mas eu vou tentar entender cada frase, cada parágrafo, e aquela palavra que porventura eu não saiba o significado, o que eu vou fazer? Marcá-la, deixar ali num cantinho, né? Para treino, antes de fazer a prova, é importante que você tenha vocabulário, não é? Então, o que a gente vai fazer? Hoje, a gente vai fazer essa técnica de interpretação da seguinte forma. Vamos ver qual seria a palavra mais estranha aqui, ó. Vamos lá. En un año de campaña paraguaya, he visto muchas cosas tristes. He visto la tierra con su fertilidad incoercible y salvaje. Sofocar al hombre que arroja una semilla y obtiene 100 plantas diferentes y no sabe cuál es la suya. He visto los viejos caminos que abrió la tiranía, devorados por la vegetación, desleídos por las inundaciones, borrados por el abandono. Olha o falso cognato. Aqui a gente pode encontrar um falso cognato, tá? Vamos marcar? Borrados. Vem da palavra borrar. E quando a gente pensa em borrar, a gente pensa em alguma coisa que vai realmente deixar ali... Já pensou? O professor diz, puedo borrar o quadro, né? Puedo borrar a pizarra, o aluno fica desesperado quando a gente não sabe. Então, borrar em espanhol é um falso cognato, significa apagar. Então, aqui a gente pode interpretar apagados pelo abandono e assim a gente vai. Outra palavra. Incoercible. Nossa, que palavra estranha. Outra palavra que poderia assustar o aluno. Arroja. Arroja. Semilha. Semilha acho que não. Semilha seria uma palavra que, dentro do contexto, semilha, plantas, nos lembra semente. Então, a gente consegue fazer a desverbalização, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade. Sí, besos e hasta la próxima.